Eu acho que primeiro, assim, é muito frustrante você ver que a população, pelo menos no legislativo, aliás, vou extrapolo, né? Pro executivo eu diria que também. Talvez seja uma realidade um pouco diferente no município, porque as pessoas talvez consigam, aí o Marquesa pode me corrigir se eu estiver errado, mas talvez elas consigam relacionar mais as realizações com o prefeito, mas no legislativo eu acho especialmente complicado que as pessoas assim tão pouco se importando com o quanto você trabalhou, com o quanto você entregou, com produção legislativa. E aqui eu não estou falando de ser fábrica de lei, né? Porque ser fábrica de lei é fácil, é muito fácil se aprovar. Indaiatuba é a capital da Amora, né? É fácil aprovar lá o Dia Nacional do Samurai, né? Agora, né, projetos relevantes para a Era sociedade, uma boa, hein? Essa Dia do Samurai. Eu gosto. projetos relevantes para a sociedade, né? Isso são desmerecidos, né? Tem muita mentira. A última eleição presidencial foi basicamente mentira. Você saía na rua, tanto eleitor do Lula como eleitor do Bolsonaro, sério, é impressionante. Quanto mais você ia para bairros mais pobres, e a gente mora num país miserável, em que a maior parte da população é pobre, é miserável, quanto mais você ia para as pessoas de baixa renda, mais o debate era sobre não coisas, era sobre invenções de uma campanha ou de outra campanha, né? Era um negócio assustador o quanto as pessoas votaram tanto de um lado como de outro, com base em mentiras. E aqui eu não estou falando digamos assim, bolha que a gente vive de classe média, que tem seus embates ideológicos reais e etc e tal. Estou falando do Brasil real. Né? O Brasil real votou com base em mentiras, que foram amplamente divulgadas por ambas as campanhas. Né? E mentiras das mais ridículas. E a gente sabe que infelizmente o nosso cérebro, infelizmente ou felizmente, sei lá, não sou psicólogo, psiquiatra para afirmar, mas o nosso cérebro, né, ele é condicionado a receber informações que reafirmam aquilo que a gente já acredita. Né? Então, quanto mais confortável era aquela mentira para a convicção daquele sujeito, com mais veemência ele adotava e ele defendia. E aí o que realmente frustra, né, é você ver que você trabalhar muito mesmo, se esforçar por passar pelo processo hiperburocrático da Câmara dos Deputados para aprovar um projeto, com um governo que tinha um ministro que se dizia liberal, mas assim não movia uma palha para aprovar a reforma da Previdência, que era a reforma mais importante do governo. O sujeito não se reuniu uma vez com deputados para pedir voto. Ele se reuniu várias vezes para dar palestra. Né? E aí os deputados, o que acontecia? Ficavam putos com ele, falavam, porra, eu sou o cara eleito que vai decidir sobre a reforma. Esse cara aqui quer ficar me dando palestra sobre Popper, meu. Eu quero que esse ministro se lasque. Então, é um sujeito que mais atrapalhou, né, a tramitação da reforma do que ajudou. Então, toda a dificuldade de ter aprovação nesse trabalho e tal. E aí, esse ano também, pô, duas coisas muito importantes que eu consegui aprovar na presidência da Comissão de Educação, que foi reajuste de merenda escolar e reajuste de bolsa permanência e bolsa para pesquisa. Foi Quem o tomou Lula que fez crédito? isso. O Lula. Mas foi ele Né? que fez O isso, não foi Lula. você. Foi o Lula que Então, fez ele isso. disse que ele é o autor, que foi ele que reajustou, que tal, mas qualquer presidente seria obrigado a seguir aquilo, porque a gente aprovou na lei orçamentária, que é aprovada no momento antes do presidente assumir, quem quer que vença as eleições. Mas, enfim, a frustração é essa, é você ver que espetáculos ridículos e mentiras esdrúxulas dão mais voto do que trabalho real. Nelson Marquesão. Eu acho que um dos grandes, talvez a maior dificuldade, né, é a percepção, né? Eu vou dar dois exemplos, assim, dois macros e um mais específico, assim, de município, né? Eu volto lá para 2013. Vocês lembram que quando aquele movimento de 2013 foi uma surpresa, era difícil de identificar lideranças, né? E aí um dos critérios que as pessoas começaram a utilizar eram aquelas as bolas de participação, né? As bolhas de participação nas redes sociais. Do que mais se fala? E óbvio que iniciou sobre os 20 centavos, sobre o valor da passagem. E depois começaram a crescer bolhas de educação, de saúde, né? De corrupção,
né? Começaram a crescer. Mas no final, a maior bolha era uma PEC. Era uma PEC que era uma briga institucional, uma briga de corporações, de delegados e de promotores. A PEC 37, né? Isso, eu acho que era essa. Isso. Então, todo aquele movimento legítimo, sem liderança, contra a corrupção, por melhor serviço, etc, 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 bonito de ver, pelo menos uma sensação boa, ele se transformou num movimento a favor de uma corporação, de corporativismo, né? Então, para a gente entender a manipulação. E outro que tem diretamente relacionado comigo foi eu, deputado, 2 anos do meu segundo mandato, né, que em 6 anos, aparecendo muito na imprensa, consegui ter um espaço em virtude de posição e não em virtude de cargos que consegui no partido ou no parlamento, mas em virtude de posições. E essas posições me deram também a vitória aqui em Porto Alegre, né? Também. Então eu era um deputado bem posicionado, bem quisto, bem num bom momento, e um prefeito recém-eleito. Eu estava na lua de mel, porque eu ainda não começava a assumir os problemas da prefeitura. E nesta minha lua de mel veio uma votação de um projeto importante, que estava também na imprensa. De importante não tinha nada, mas era uma pauta que estava na imprensa, que eram as 10 medidas contra a corrupção. E não eram 10, que eram dezenas. E 90% era a favor de uma corporação. E algo conceitual, cujo relator era um gaúcho. E teve a votação. Quase governador, e eu votei a favor de um destaque. Um destaque. Era contra o texto específico, mas era a favor de um destaque. Eu queria mudar a lei, mudar o projeto de lei. Estou em casa sozinho aqui, tá tocando interfone, tá aparecendo aí. Tá. Se você quiser atender, fica à vontade. A coisa é bem informal por aqui. Peraí. Vai lá. Chegou o McDonald's. Chegou o X, né? Que eles comem X. É verdade, chegou o X lá no... Inclusive você falou Porto Alegre, a gente vai estar em Porto Alegre em junho, 15 de junho. Foi um X que chegou aí? Cara, eu não sei, o cara desistiu aí. E aí, votação das 10 medidas, vem lá e eu... Qual era essa... Eu não me lembro da redação, mas dizia assim: se juiz e promotor, por dolo, provocar um prejuízo a alguém, por dolo, ele vai se responsabilizar, como todos nós, né? Claro. Que não é hoje. E eu lutei por esse destaque. Briguei, votei a favor do destaque. E isso já era 3 da manhã, né, Kim? Ou seja, uma categoria específica de pessoas que pode cometer algo errado querendo fazer aquilo e não ser punido. Voltei para casa, fui dormir lá pelas 4, 5 da manhã, acordo lá pelas 10h30, 11, e quando eu ligo meu celular, mensagem, e a imprensa batendo em mim, link de notícia, todo mundo bater. Por quê? Porque eu tinha votado contra as 10 medidas. Eu passei assim uma semana, pior semana, e eu ia para a imprensa explicar, e eu explicava racionalmente, foi só sobre esse item. E aí os jornalistas perguntavam: tá bem, tem razão, mas por que tu votou agora, neste momento? Pô, porque era agora que estava em votação, cara. Mas essa pergunta é muito boa. Não era o momento, né? Mas é por isso que tu implica com juízes e promotores, mas tu acha que essa pauta é implicância com... Né? Enfim, então eu saí da lua de mel e fui pro fundo do poço, porque não era... E é uma coisa racional, objetiva, simples de entender, né? Falta muito para todos, não é para a população. É para os formadores de opinião, é para a classe A, é para a chamada elite, seja intelectual, econômica, financeira, empresarial, critérios de avaliação. Hoje as pessoas avaliam um gestor, na maioria das vezes, se está calmo, ou se ele está brigando por uma pauta que não interessa para ninguém, né? Se tu pegares, tá bom, mas
Na educação, o que melhorou, o que piorou? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Se tu pegar na saúde, e eu falo de municípios, que você acha que as pessoas estão mais perto, né? Se tu pegar aqui jornalistas das cidades, que são os cronistas em relação à cidade, se tu pegar as lideranças empresariais e perguntar, na mobilidade, o que melhorou e piorou? Porque o papel do prefeito, e agora do prefeito é bem objetivo o papel, né? Educação infantil e ensino fundamental. O que tu fez, cara? Não sabe. Mas, e tem um critério para dizer que está bem, né? Que é o inverso do que deveria ser. Se o secretário de educação é um cara legalzinho, bonitinho, tá de bem com todo mundo, as pessoas acham que a educação vai bem. Mas é óbvio. E é o contrário, porque a educação é um lixo como regra. E se o cara não tá lá brigando para fazer mudança, é porque ele é um péssimo secretário. Ele é um caos de secretário. Quando o secretário de educação está em briga, esse cara deve ser bom. Claro, vai ver porque ele está brigando. Mas ele deve ser bom, porque está ruim. Então, óbvio que tem os brigões por causas que não são causas, por pautas que não são pautas, que não interessam para ninguém, né? Mas se tu não brigares, dá para construir sem briga. Não. Alguma coisa tu está cedendo. E se tu está no setor público, o que tu cede não é teu, é público. Saiu agora, não sei se foi a Folha ou o Estadão, saiu uma pauta de onde o Judiciário e o Ministério Público, né, tiveram o maior volume de benefícios sem contestação do Executivo, foi onde as decisões do Judiciário foram mais a favor dos executivos. Né? E é muito objetiva, muito legal a pauta. Ou seja, é sempre um acordão. E é aquela sensação, é aquela realidade, né? Eu vou fazer um acordo com os interesses privados que chegam na minha mesa. Eu atendi todos os interesses privados, o cara sai com a versão que ele atendeu o interesse público. E a regra é exatamente ao contrário. Quando ele atende aqueles volumes privados, aqueles interesses privados que estão na mesa dele, com estruturas de briga, de luta, de manifestação, a regra é que ele não está atendendo o interesse coletivo. Então, atender interesses privados da educação, todo mundo que senta na mesa, o aluno não senta na mesa. Só senta na mesa quem é beneficiado normalmente com interesses privados, e não da educação. Pergunta bem assim, você já viu, quando você foi prefeito, você lidou com sindicatos de educação, encheram muito teu saco, houve algum momento que os caras estavam preocupados em alguma discussão com algum interesse que fosse ligado aos alunos e não interesse corporativo de classe? Tirando a argumentação retórica. Sendo justo. Na verdade, não é. Eles dizem que é papel deles, né? E nem pode cobrar isso, né? Eles são representantes dos trabalhadores, do sindicato. É direito que eles querem para os trabalhadores. Eles podem dizer, eles não deveriam, não poderiam, nem precisariam dizer que as pautas deles são de educação. Eu me refiro, você vai fazer É como a associação de juízes, defende os juízes, tá certo, não defende a justiça. A associação de Ministério Público não defende a lei, defende os promotores, estão certos. O que não pode a gente imaginar que os sindicatos e associações, que são a mesma coisa, estão em defesa daquele setor que os trabalhadores trabalham. Normalmente não é. E não é papel deles, né? Não é papel. Mas a sociedade, a imprensa, os parlamentares acabam botando esta capa de interesse coletivo, quando na verdade não passam de interesses privados, né? É que o argumento público deles não costuma ser isso. Eles sempre tratam do interesse do aluno e da educação, a educação como um ente etéreo. Então você eventualmente fazer uma reforma no setor de educação, mudar alguma coisa, estabelecer critérios, vamos dizer, objetivos para avaliação de escolas, diretores e professores. Muitos prefeitos, muitos governadores fizeram isso. Aliás, uma agenda que roda, assim, vários governos estaduais do Brasil afora. Os caras falam que isso é contra o interesse da educação. Sendo que, na verdade, isso é uma coisa para o interesse do aluno. E as discussões corporativas que rolam são sempre as mais dos interesses mais comezinhos. E você colocou, lógico, é a função do cara discutir isso. Mas no debate público não é. No debate público eles vêm com o interesse formal da educação e tal. Tá acontecendo agora, eles vão tentar derrubar agora o novo ensino médio. Eu nem sei como é que isso tá na Câmara. Se eles vão tentar de fato, como é que funcionaria isso. Mas eles dizem que não, isso é pro interesse dos alunos.
Por que critério, sabe? O ser humano, ele toma decisões. Eu não sou especialista, vocês fazem aí os cursos de vocês e acabam adentrando nessas pautas, né? A emoção é que movimenta as decisões, não é a razão, né? É muito difícil tocar o coração das pessoas com a razão, né? É muito difícil que as pessoas tomem decisões baseadas... Não é nada mais irracional do que achar que as decisões são baseadas em racionalidade. Né? Então, sempre narrativas, sempre sentimentos que não são adequados ao resultado.